Fala galerinha, professor Rodolfo Hiroshi de História novamente, e a gente vai falar sobre outra civilização da antiguidade, os mesopotâmicos, beleza? Então a gente vai falar sobre essa que é considerada uma das primeiras civilizações da história, que são os mesopotâmicos, civilização mesopotâmica. Então é o seguinte, para começar, a Mesopotâmia é hoje praticamente o que é o Iraque, o país lá do Oriente Médio, certo? Apesar de que se você olhar aí nesse mapa, você vai observar que ela pegava também o que hoje é uma parte do Irã, do Kuwait, da Síria e da Turquia. Mas essencialmente a cultura mesopotâmica é muito presente no Iraque, ok? E aí você deve já entender que na guerra do Iraque, quando os Estados Unidos invadem essa região, infelizmente a guerra vai provocar uma perda de patrimônio material cultural muito grande, além do próprio fato de que o Estado Islâmico, por exemplo, ele promove a destruição dessas antigas heranças por entender que são heranças pecadoras de povos que não o deles, tá? Os muçulmanos. Então eles promovem esse tipo de ataque contra patrimônios materiais. E isso é uma lástima, é uma grande perda para a cultura mundial, para a história em especial, ok? Mas dando sequência, é impossível falar de Mesopotâmia sem entender que Mesopotâmia vem do grego meso, meio, pótamos, rio. Então é a terra entre rios. Quais são os rios da Mesopotâmia? Os rios Tigre e Eufrates. Esses dois rios, eles possuem a mesma origem, são rios que nascem nas montanhas da Armênia e vão desaguar no Golfo Pérsico. E a Mesopotâmia é o seguinte, ela é uma região que não é apropriada para a vida humana, tá? É uma região com muitas montanhas, com muitos desertos, com uma vegetação pobre, com um clima seco e quente. E aí você pergunta, então como é que se formou, como é que surgiu uma das primeiras civilizações da história? A resposta é óbvia, é pela utilização das águas dos rios como meio de irrigação para campos de agricultura. Okay? E aí entra em cena, inclusive, a função, o papel do governo, do Estado. Esses estados das primeiras civilizações, eles tinham como principal missão organizar a forma de construção de diques usados para conter a água em períodos de seca, de canais, que eram formas de levar a água para regiões mais distantes do rio, e que fossem utilizados aí para a agricultura, certo? É por isso que as primeiras civilizações, elas geralmente são chamadas de civilizações hidráulicas ou civilizações hídricas ou potâmicas, por essa óbvia relação entre a necessidade da proximidade da água, tá, com a formação das primeiras civilizações. Bem, eu costumo dizer que a Mesopotâmia deve ser entendida muito mais como um lugar, até porque nós vamos ter a predominância de 5 povos nesse lugar, certo? E esses povos são exatamente esses que estão aí na sua tela, os sumérios primeiro, depois vem os acádios formando o primeiro império, vem os amoritas na sequência fundando a cidade da Babilônia, depois vem os violentos assírios e por fim os caldeus, que vão ser chamados de neobabilônicos, porque eles vão recuperar a cidade da Babilônia e torná-la novamente capital do império, tá? Então a gente vai entender agora as características de cada um desses povos para entender melhor a Mesopotâmia, tranquilo? Então aqui está um mapa de como foram esses impérios, de como se formaram esses povos nessa região. Então se você olhar aqui naquela parte centro-sul, onde tem um termo Suméria, a gente vai ver ali cidades, tá? E ali é o primeiro povo. Então a gente vai ter um segundo povo, que são exatamente os acádios, que é a partir da cidade de Acade, que eles vão exercer seu domínio, e aí vai se tornar a capital. Por fim vão vir os amoritas, certo? Que vão fundar a cidade da Babilônia e vão ter um império gigantesco, que é toda essa área amarela, tá? Depois vão vir os assírios, que vão dominar toda essa região, e por último vão vir os caldeus, que vão formar aí o último grande império. Enfim, você vai entender tudo melhor a partir de agora, tá? Então vamos lá. O primeiro povo que a gente vai discutir são exatamente os sumérios. Os sumérios, eles são considerados uma das civilizações mais antigas da história, certo? Eles se formaram a partir do sul da Mesopotâmia, e os sumérios, eles se fixaram nessa região
aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 6.000 anos atrás. Então eles, como eu falei anteriormente, vão se especializar na construção de canais e diques para utilizar a água dos rios, e eles vão ter lá uma agricultura, eles vão ter uma pecuária, certo? E politicamente falando, é atribuída aos sumérios uma formação, uma organização nas famosas cidades-estado. Esse sistema, sempre que você ouvir falar desse nome, você deve se lembrar que ele é uma forma de organização baseada em cidades independentes ou autônomas, que vão possuir a sua própria forma de governo, vão possuir suas próprias leis, mas que entre si vão possuir características culturais semelhantes. Por isso que eles vão ser chamados de sumérios. Tá? Então as principais cidades que surgiram aí foram Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Cada cidade sumeriana vai ter uma divindade protetora e um rei que é um representante dessas divindades. Então aí você já lembra de outro princípio importante das primeiras civilizações, a ideia política de teocracia, que significa que a política estava atrelada à religião, que significa dizer que os líderes políticos ou eram deuses, como no caso do Egito Antigo, os faraós, ou eles eram representantes dos deuses, como é o caso das cidades-estados sumerianas da Mesopotâmia. Ok? Então a gente vai ter aí o relato de construções de palácios, onde ficavam esses reis em cada uma dessas cidades, templos religiosos e os zigurates. Os zigurates, eles eram construções piramidais em degraus, tá? E que eram inclusive descritas, e a própria imagem mostra que eram muito grandes e eram muito bonitas também, tá? Mas até hoje se discute qual era a sua finalidade, porque havia os palácios onde ficavam os reis, havia os templos religiosos onde se fazia as práticas religiosas. Então os zigurates, afinal de contas, serviam para quê? Então, provavelmente para armazenar produtos, certo? Os próprios estados usavam como armazenamento de produtos, ou talvez para algumas outras atividades, sejam elas políticas ou religiosas, enfim, a história ainda busca essas respostas com exatidão. Quem souber, inclusive, alguma novidade sobre isso, posta aqui nos comentários, certo? Outra discussão importantíssima é sobre a escrita. Veja bem, os sumérios sempre foram considerados a civilização mais antiga da história, porque a escrita deles era, até então, entendida como a escrita mais antiga encontrada da história. E como a história começa com a escrita, eles são a escrita mais antiga, eles eram considerados a civilização mais antiga. Mas se sabe hoje, por alguns estudos, que não foram eles os primeiros, mas com certeza eles são um dos primeiros, tá? Se encontra vestígios materiais escritos em civilizações do Extremo Oriente, como China e Índia, e também no próprio Egito, que nessa mesma época estavam aí surgindo as suas primeiras formas de escrita, tá? De toda forma, é importante entender que a escrita cuneiforme, a escrita dos sumérios, é uma das escritas mais antigas do mundo, tá? E ela recebeu esse nome exatamente porque ela era escrita e tinha um formato de uma cunha. Então eu vou mostrar para vocês agora as imagens de um zigurate e da escrita cuneiforme, tá? Para você lembrar dos sumérios, o primeiro povo mesopotâmico. Antes, observe essa figura ao lado, ela é a estátua de Gudea, um rei de Lagash, tá? Tá lá no Museu do Louvre, que está fechado hoje por causa do Covid, e a gente está aqui preparando videoaula para tentar ampliar o nosso conhecimento sobre essas civilizações que nos formaram, tá? Enfim, conforme prometido, você vai ver agora já a forma da escrita cuneiforme. Ela era feita com um instrumento parecido com uma gilete em um bloco de argila, que podia ser secado ao sol ou até em fornos, tá? Então, por isso que se preservou muitos desses blocos de argila, para que nós tivéssemos como fonte de estudo dessas civilizações antigas. Então, aí uma tábua com escrita cuneiforme, utilizada apenas para registrar pagamentos, impostos, controlar os estoques. Então, inicialmente, essa era a lógica da escrita. Ela não surgiu para se escrever poema, ela não surgiu como forma de literatura, ela surgiu no sentido comercial e administrativo. Ok? E aqui a gente vê uma ilustração de um zigurate. Então, como eu falei para vocês, são construções monumentais, certo? Este é o zigurate de Ur, o grande zigurate de Ur,
e era consagrado ao deus Nana, certo? Então aqui a gente vai ter agora um registro material de um zigurate, que é esse aí, é o zigurate, o grande zigurate de Ur, uma foto de 2015, certo? Então nessa ideia, esses zigurates eram entendidos como centros de pesquisa e ensino, onde a escrita e a astronomia tiveram um grande desenvolvimento. É atribuído aos mesopotâmicos o estudo da astrologia e também da astronomia, tá? Mas a astrologia é aquela dos astros, que se lembre, viu? Por mais interessante que sejam, não é ciência, tá? Mas é muito interessante, eu acho interessante também. Mas enfim, o segundo povo a se fixar na região da Mesopotâmia foram os acádios, tá? Então os acádios, eles a partir da cidade de Acade, por isso o nome, um líder chamado Sargão vai dominar as cidades sumerianas e vai unificá-las, tornando ali um dos primeiros impérios da história, o Império Acádio. Ok? Eles vão absorver a cultura dos sumérios, especialmente a escrita cuneiforme, que na verdade vai ser uma prática comum de todos esses povos que vão dominar a Mesopotâmia. Eles vão ter essa forma de escrita, a escrita cuneiforme. Outra atribuição interessante dos acádios é que eles já tinham um calendário lunar, baseado nas fases da Lua, de 12 meses e semanas com 7 dias, que é o que nós temos hoje aqui, por exemplo, na civilização ocidental. Então é outra herança, é a forma de contar o tempo, tá? Enfim, o Império Acadiano, ele, portanto, foi liderado inicialmente por um imperador chamado Sargão, Acade é o nome da cidade, que se tornou a capital, tá? E aí é o seguinte, eles vão sofrer uma série de rebeliões, eles vão ser invadidos por povos nômades, e isso vai pôr fim ao Império de Acade, certo? Ao Império Acádio. Então, outro fato importantíssimo é entender que um império, na antiguidade, ele é entendido como um conjunto de cidades ou regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Tá? E por que um império? Porque além de ter uma extensão territorial relativamente grande, eles vão ter como base a expansão e domínio de outros locais, de outras regiões. Isso é o que caracteriza um império até hoje, na verdade. Então ele é relativamente grande e ele tende a se expandir, certo? Como é que ocorre essa expansão? Essa expansão vai ocorrer através de guerras, ela vai ocorrer através de saques, pilhagens, né, que são palavras para roubo, eles vão roubar as riquezas de outras regiões, e também através de alianças políticas. Okay? Esses são os acádios. Mas, como disse, essas dominações vão gerar rebeliões que vão enfraquecer o império, tá? Que ainda chegou a durar cerca de 650 anos. Belezinha? Aí você vê aqui, ó, é uma estela é uma pedra, tá? Que ela vai ter aí a representação do rei Sin de Acade, que foi outro rei depois do Sargão. Ok? E aí a gente já entra no terceiro povo que dominou a Mesopotâmia, que são os Amoritas. Os Amoritas são povos vindos da região da Arábia, da Península Arábica. Eles vão dominar o Império Acádio, já enfraquecido por rebeliões, e os Amoritas são os responsáveis pela fundação da famosa cidade da Babilônia. Fogo na Babilônia. Vejam bem, eu ainda vou estudar melhor a relação entre a Babilônia e as músicas de reggae, tá? Para falar para vocês em outro vídeo. Mas enfim, a Babilônia ela vai se tornar o principal centro de poder do que vai se formar agora novamente um novo grande império, que é o Império Babilônico, também chamado de Primeiro Império Babilônico, obviamente, porque vai vir um segundo daqui a pouco, tá? O principal líder da Babilônia, do Primeiro Império Babilônico, foi um rei chamado Hammurabi. Ah, professor, já ouvi esse nome, já ouviu sim, por causa do Código de Hammurabi, tá? Mas Hammurabi ele foi responsável pela expansão do império. Ele é lembrado ou relatado como um grande administrador que soube organizar a agricultura, que soube organizar a exploração dos recursos naturais para aumentar a agricultura, inclusive na época aumentou a população também da Babilônia, tá? E ele também criou uma língua única e uma religião única, que é uma característica de líderes para impor domínio sobre os povos conquistados, certo? Unificar a língua e unificar a religião. Os romanos foram muito bons nisso, beleza? Quando criaram lá a língua latina, o latim, beleza? Mas enfim,
A outra grande característica do primeiro Império Babilônico, do domínio dos Amoritas, vai ser exatamente a criação do Código de Hammurabi. O que era o Código de Hammurabi? É um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. Durante muito tempo se imaginou ter sido o primeiro, mas existem relatos de outros, mas a sua importância dá-se pela sua característica de, além de ser um dos primeiros, ele vai ter uma série de relações de leis, de como se devia, como os mesopotâmicos deveriam se comportar, deveriam obedecer, ele vai regular profissões, ele vai ter normas e relações de casamento, propriedade privada, como é que os pobres e as viúvas deviam ser cuidados, tá? E logicamente também ele vai ter uma série de leis relativas a crimes e punições sobre crimes cometidos. É muito lembrado do Código de Hammurabi o princípio de talião, que é a ideia de olho por olho, dente por dente, tá? Como se esse código ele lembrasse muito essa prática, mas entendam que já no próprio Código de Hammurabi, as leis escritas, havia uma distinção entre punição para ricos e para pobres, certo? E outra importância das leis escritas, quando a gente for estudar Grécia, você vai entender isso melhor, é que as leis escritas, elas em tese tornam as leis acessíveis para todos, porque quando a lei é oral, as castas, os grupos dominantes, eles podem utilizar a lei conforme a sua necessidade, tá? Ou o seu domínio. Então, essa é a estela do Código de Hammurabi. Tá? Você observa aqui em cima o deus Shamash, que é o deus da justiça para os mesopotâmicos, entregando o Código de Hammurabi para o rei Hammurabi. Então, as leis elas estão escritas aqui, na frente e atrás dessa estela, que é esse bloco de pedra de mais de 2 metros de altura, que também está lá no Museu do Louvre, em Paris. Galerinha, quase terminando aqui nossa aula, eu só vou falar agora sobre o penúltimo povo da Mesopotâmia, que são os povos assírios, onde você vê essa galera montada em cavalo, com arco e flecha, dando indícios de guerra, quando você vê aqui nessa imagem mais abaixo, pessoas sendo pisoteadas pelos cavalos, corpos sem cabeças, decapitados. Você já deve imaginar aí uma característica dos assírios, eles são povos extremamente violentos, certo? Quem são os assírios? Os assírios são o quarto povo a dominar a região mesopotâmica, eles são povos de origem semita. Sempre que você ouvir esse nome, você tem que entender o seguinte: Sem é um dos descendentes de Abraão, de Noé, tá? Então atribui-se a povos dessa região da Europa, entre Europa e Índia, esse termo, povos de origem semita, como são os árabes, como são os hebreus, como são os assírios, certo? Então os assírios em especial, eles são povos que se fixaram numa região numa cidade chamada Assur, daí vem o termo assírios. E os assírios eles estão numa localização de passagem constante de povos. Então eles sempre estavam envolvidos em comércio e, logicamente, pela intensa passagem de grupos, eles estavam envolvidos em constantes conflitos e guerras. Então isso os tornou especialistas na técnica da guerra. Então os assírios eles são conhecidos por terem desenvolvido a utilização de ferro nas suas armas, tá? E também na utilização de carros de guerra. Quando a gente fala de carro de guerra, você lembra hoje talvez de um tanque, você lembra de uma coisa automática e tal. Mas os carros de guerra na época, eles eram simplesmente carroças adaptadas para esse tipo de prática, no caso a guerra, tá? E eles foram inovadores porque eles deixaram de utilizar burros e jumentos no transporte de carroças, mas colocaram cavalos e colocaram formas mais práticas de invadir ou lutar contra povos utilizando esses carros de guerra, certo? Então o Império Assírio ele se organiza quando eles tomam toda a região, eles assumem um controle. A capital desse novo império é a famosa cidade de Nínive. Tá? Eu digo famosa porque eu não sei se você lembra, mas tem um relato na Bíblia do profeta Jonas. Deus pede para Jonas: vá a Nínive e diga ao povo que se arrependa. Então Nínive era uma cidade assíria. Talvez seja por isso que Jonas tenha recusado a proposta de Deus e tenha tentado fugir. E aí ele vai para o mar, tem toda aquela história lá da baleia que engole ele e tal, enfim, tá? É só para você entender que Nínive era a cidade dos assírios. Então o Império Assírio ele vai se tornar, até então, o maior império da história, tem relatado, tá? Porque eles vão dominar toda a Mesopotâmia,
eles vão dominar a Síria, Palestina, a Fenícia, vão dominar o Egito. Tá? E eles vão justificar essa dominação a partir da vontade do deus Assur, que era o deus da cidade de Assur. Tá? Então, outra característica interessante dos assírios é eles utilizavam de extrema violência contra os seus adversários. Alguns dizem que isso era uma estratégia de guerra, certo? Era uma forma de impor medo ao inimigo antes da guerra acontecer. Então era muito comum relatos de escravização, de torturas, de amputações e de outros tipos de suplícios que eram feitos contra os inimigos dos assírios. Certo? O rei mais importante dos assírios foi o rei Assurbanipal, e a ele se deve a grandes construções, dentre elas a grande biblioteca de Nínive, certo? Ele vai ampliar estradas, ele vai reformar estradas da Mesopotâmia, e isso implicou em aumentar impostos, o que logicamente vai gerar insatisfação popular, vai gerar rebeliões, tá? Então, nesse momento de rebeliões, novamente, a gente vai ter a invasão de outros povos, pondo fim ao famoso e poderoso Império Assírio, esses povos extremamente beligerantes, guerreiros, a esses povos extremamente violentos que nós acabamos de ver, certo? Quem vai dominar o território assírio, quem vai dominar a Mesopotâmia, já é o povo de uma outra cidade, os caldeus, com apoio dos medos, povos que vieram do Planalto iraniano, são povos até que futuramente formarão lá os persas, e a gente vai ver isso em outra videoaula, certo? Então, já chegando ao fim, eu queria só mostrar para vocês aqui, ó, o que é um carro de guerra, que eu me referi agora há pouco. Então, na verdade, é uma adaptação de uma carroça, com grandes rodas e puxadas por cavalo, não por jumentos, jegues ou burros, e que vão carregar guerreiros, não produtos. Tá? Então eles inovaram aí nessa utilização desses carros de guerra, utilizando também rodas grandes, utilização de ferro nas armas, o que tornaram os assírios até então um dos povos mais poderosos da história, belicamente falando, militarmente falando, certo? Então é só para você ter uma dimensão do tamanho do Império Assírio. Eles dominaram essa região do Egito, eles dominaram toda essa região dos fenícios, eles dominaram essa região de toda a Mesopotâmia, e eles formaram o que até então se tem notícia ser o maior império da Antiguidade Oriental. Beleza? Por fim, esses aqui são registros materiais da antiga biblioteca de Assurbanipal, que ele construiu na cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Galera, e finalizando essa videoaula, a gente vai para o quinto e último povo a dominar a Mesopotâmia, os caldeus, que também vão ser chamados de neobabilônicos, tá? Exatamente porque eles vão restaurar a cidade da Babilônia e vão formar o segundo Império Babilônico, tá? Eles vão conquistar novamente várias regiões, dentre elas a Síria, Fenícia, e eles vão dominar o que já era então formado lá, o reino de Judá, que é aquele reino lá resultante da morte de Salomão, dos hebreus, e que gerou a formação de dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Eles vão ser os responsáveis pela destruição do reino de Judá. O líder mais famoso deles foi o rei Nabucodonosor, que obviamente você já ouviu falar esse nome, porque há relatos sobre ele na Bíblia. E como a Bíblia é a história do povo hebreu, que é o povo que foi destruído pelos caldeus, as informações que se tem sobre Nabucodonosor são informações de que ele era um rei extremamente mau, que ele é alguém, um inimigo, né? Até porque você está vendo o relato de um povo que foi destruído por ele, certo? Então, um dos eventos mais importantes vai ser exatamente quando o Nabucodonosor invade o reino de Judá, ele invade Jerusalém, tá? Ele vai destruir Jerusalém, vai haver até uma rebelião em Judá contra os caldeus, né, posteriormente ao domínio, mas ele vai rebelar isso, ele vai acabar com essa rebelião de forma violenta, ele vai destruir o templo de Jerusalém e ele também vai pilhar, saquear as riquezas de Jerusalém. Essas riquezas foram utilizadas inclusive para melhoria da cidade da Babilônia, tá? E os judeus foram levados como escravos na Babilônia. Esse evento é conhecido na história como cativeiro babilônico. E acho que eu já relatei isso no outro vídeo sobre os hebreus. Quem vai acabar com o cativeiro dos hebreus na Babilônia são os persas.
o rei Ciro da Pérsia. Por isso que os persas possuem um local de destaque na cultura judaica até hoje. Ok? E por fim, é importante relatar que é atribuído a Nabucodonosor e ao Segundo Império Babilônico a construção do que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que são os famosos jardins suspensos da Babilônia. Há uma grande discussão sobre ele, até porque não se há evidências, tá? Se você observar aqui, ó, o Jardim Suspenso da Babilônia, uma representação de 1920, tá? Segundo Marcelo Rede, não há provas escritas nem arqueológicas da existência desses jardins monumentais, ou seja, então fica muito mais para história oral e a tradição que sempre trouxe à mente essa ideia do que necessariamente provas concretas históricas de que isso tenha existido, tá? Segundo a tradição, Nabucodonosor presenteou sua esposa com a construção destes jardins suspensos da Babilônia, que, segundo a tradição também, eram magníficos, eram muito grandes, era uma coisa maravilhosa, certo? Finalizo aqui mostrando um detalhe do portão de estaca, um dos portões de entrada da Babilônia, certo? Só para vocês verem a qualidade artística desse povo. E finalizo mostrando o estandarte de Ur. É o seguinte, isso é uma caixa de madeira, tá? Nas duas faces, aqui que a gente está vendo, frente e trás, ele traz esculpida várias características de figuras. Então nessa parte, por exemplo, a gente vê um banquete real em comemoração a uma vitória na guerra, ali na parte de cima. Então você já pode observar aqui as pessoas comemorando, uma comemoração estranha, né? Porque está todo mundo sentado. Mas a gente é ocidental, a gente acha que comemoração tem que estar todo mundo em pé e dançando, né? E aí que a gente vê pessoas tentando entreter os convidados, e essa figura aqui, maior, é o rei. Observe que ela, obviamente, é feita como uma figura maior, até para impor majestade, para impor poder, tá? De toda forma, é uma obra de arte magnífica, e é uma das grandes representações da civilização mesopotâmica.